Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao estudo desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Abra sua Bíblia em Lucas 19, de 11 a 27, nós teremos o prazer de compartilhar com vocês esse texto. De acordo com alguns comentaristas dos quais me utilizo, entre eles Moody, Rademacher, Allen e House, Lucas, e essa parábola só Lucas escreve, ele escreve este trecho e mostra que Jesus corrige o pensamento errado dos discípulos, apresentando-lhes uma parábola, cujo objetivo era mostrar a perspectiva própria dos seus planos, porque eles, discípulos, imaginavam que Jesus, chegando a Jerusalém, implementaria a consumação do seu reino, entenda-se julgamento e domínio, o que acabou não acontecendo do jeito que eles queriam. Por isso ele, entre outras coisas, apresenta essa parábola. Vejam, o versículo de número 12 nos fala da seguinte situação. Então disse, certo homem, o homem era nobre, ele partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. 14. Mas os seus concidadãos, não os servos, os concidadãos, os vizinhos, o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Muito bem, até aqui. Vejam, queridos, quando o texto fala de certo homem nobre, Moody, os mesmos comentaristas, Moody, Rademacher, Allen, House, dizem que esta parábola pode muito bem ter sido construída por Jesus a partir da história conhecida dos seus contemporâneos de Arquelau. Arquelau era filho de Herodes o Grande. Ele foi a Roma para confirmar o título ao reino que seu pai lhe deixara. Mas líderes judeus da época, Arquelau o episódio com Arquelau aconteceu 30 anos antes de Jesus, mas era conhecido do tempo de Jesus. Então, a liderança judaica da época se reuniu com Herodes Antipas, irmão do Arquelau, e protestaram contra a reivindicação do reino e rejeitaram o governo de Arquelau. Muito provavelmente, a parábola dizia sobre isso. No verso 13, essa parábola ela é diferente da parábola dos talentos, lá de Mateus 25, 14 a 30. Algumas semelhanças, mas algumas diferenças significativas. Por exemplo, aqui, os servos são tratados igualmente. O Senhor chama 10 servos, não sabemos quantos tinham, quantos ele tinha, mas ele chama 10. E a cada um dos 10, ele dá uma mina. Uma mina valia 100 dracmas. Cada dracma valia em torno de 16 centavos de dólar. A diferença é, primeiro, essa monetária. Uma mina, para ser mais objetivo, ela equivalia a 100 dias de trabalho rural. Um talento, se ele fosse de prata, ele equivaleria a 3.900 dólares. Se fosse de ouro, 228 mil dólares. Olha a diferença. Uma segunda diferença é o tratamento. Este patrão de Lucas 19 chama 10 dos seus servos e dá a cada um deles uma mina. O de Mateus 25 chama 3 servos. A um ele dá 5 talentos
Se fosse de prata, multiplica $3.900 por 5. A outro ele dá 3 e a um ele dá 1 talento. Então, são pesos e medidas diferentes. Pois bem, ainda no verso 13, quando nós lemos que o patrão diz para eles negociarem, a palavra negociar no grego significa que eles deveriam fazer negócios investindo o dinheiro recebido para prestar contas quando esse senhor retornasse. Este detalhe mostra, espiritualmente falando, que Jesus, que também foi e que prometeu voltar, voltará, não voltou ainda, mas voltará. E os seus servos, a exemplo dos servos aqui da parábola, também deverão prestar contas. Os servos do Senhor somos nós. 10 minas, cada servo recebeu 1 mina, né, equivalente a um dia de serviço braçal. E aí o mestre simbolizava Jesus, que queria ver os frutos e os rendimentos do seu investimento. Nós lemos no versículo 14 que os concidadãos deste patrão da parábola aborreciam-no. Pode ser uma referência ao episódio realmente acontecido com Arquelau. É um grupo separado dos servos. Os servos eram um grupo, estes aqui são vizinhos. Cada um teria conseguido. Quando a gente olha para o versículo de número 15 e dele em diante, nós temos o tratamento dado quando o patrão voltou. Verso 15. Quando o nobre voltou, o patrão voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um tinha conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este, disse o patrão, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não põe e colhes o que não plantou. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Você sabe que eu sou um homem rigoroso, que eu tiro o que não pus e que eu colho o que não plantei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha volta, receberia com juros o dinheiro. Verso 24. E disse o patrão aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. O Senhor respondeu: a todo o que tem dar-se-lhe-á, ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto porém a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. No verso 15, quando o patrão retorna, quando ele volta, então é um paralelismo que nós podemos dizer que existe aqui sobre a volta de Jesus, onde ele vai voltar. E quando ele voltar, o reino é dele, ele tomará posse e os seus servos terão que prestar-lhe contas, no caso nós. Cada um tinha conseguido alguma coisa. Vejam o primeiro. O primeiro trabalhou, negociou e a sua mina rendeu 10 minas. Quando no versículo 17 nós lemos que terá autoridade sobre 10 cidades, fala-nos da distribuição da responsabilidade sobre territórios e dá a entender que o patrão estava repartindo postos governamentais e fortalece a ideia de que esta parábola realmente se baseava na ascensão de Arquelau. A fidelidade deste servo, ela é reconhecida pelo Senhor, ela é recompensada com uma grande e maior oportunidade na vida dele. Verso 18 veio o segundo, que é exemplo do primeiro, também receber apenas uma mina. Ele recebeu, trabalhou, foi elogiado, porque a mina dele rendeu 5. Ele passou a ter uma capacidade maior do que tinha antes e a governar 5 cidades. Do versículos 20, que já lidos,
até o 23, né, do 20 a 23, versículos lidos. Agora nós temos um terceiro personagem que, além de não ter trabalhado de jeito nenhum a sua mina, guardou-a, e ele diz porque ele teve medo do senhor, do patrão. A desculpa do servo infiel reflete uma visão negativa do patrão. Se o encarregado tivesse realmente temido o patrão, ele teria feito algo com o valor que recebeu. Até mesmo colocar o dinheiro no banco, conforme diz o versículo 23. Faria com que o seu patrão, ao voltar, recebesse o dinheiro com juros. O patrão mesmo disse isso. Mas o servo falhou em responder ao seu patrão, inclusive em compreendê-lo. Ele escondeu, guardou. Enquanto os outros que trabalharam, negociaram, foram elogiados, esse foi recriminado. Esse primeiro é chamado no verso de número 22 de servo mau. O servo considerou-se honesto, porque devolveu a mina integralmente, mas não cumpriu o seu dever, porque o senhor não falou para ele guardar a mina, o senhor falou para ele trabalhar, negociar. E isso ele não fez, ele a devolveu sem absolutamente nada. O que acontece com ele? Ele perde a mina lhe é tirada e é dada ao que já tem 10 minas. Do ponto de vista dos servos, a gente vê isso no versículo 24, dar uma mina ao que já tinha mais parecia uma injustiça, mas do ponto de vista do senhor, do mestre, do patrão, era uma questão de raciocínio lógico. Ele já tinha perdido os juros da mina, deixando com aquele cidadão. Agora, ele queria investi-la para recuperar minimamente o tempo perdido. Por isso, a possibilidade de ganhar o tempo perdido com o que recebeu 10 era muito maior, por isso ele entregou. Os versículos 26 e 27, qualquer que tivesse lhe dado, a infidelidade acarreta em perda de recompensa. O Senhor deu, a gente não trabalhou, ele tirou. O versículo 27 dá um tratamento diferente. Aos inimigos faz-se uma distinção entre a repreensão a um servo e a execução do inimigo. O servo não perde a qualidade de servo. Ele apenas é colocado numa situação bem à parte dos demais. Que essa parábola nos mostra. Primeiro, que é um tratamento igualitário no reino. No reino, todos nós recebemos alguma coisa. Não existe essa de eu não recebi nada, eu não tenho nenhum talento, nenhuma habilidade, nenhuma capacitação, nenhuma aptidão, nenhum dom. Não existe. Você pode, no máximo, não saber qual é, não ter ainda identificado, mas que você recebeu, você recebeu. Todos nós recebemos. Segundo, todos nós prestaremos conta. Terceiro, o Senhor voltará um dia e quando voltar nós teremos que prestar conta. Quarto, haverá, sim, diferença de premiação, de galardão. Aquele que trabalhou mais, que foi mais fiel, mais obediente à palavra, óbvio que receberá mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos corações, sua graça sobre as nossas vidas e a sua paz permeie os nossos relacionamentos. Ele nos deu, nós precisamos trabalhar, precisamos obedecer a sua palavra, precisamos nos envolver com a sua obra e dinamizar talentos, dons, capacidades e habilidades que ele nos deu. Amém.